Maquiadíssimo hoje. Deixa o Pavivi fazer uma pergunta aqui. Deixa que é melhor que a Faz sua. uma pergunta aí, Pavivi. Daqui a pouquinho o Pavinato. Depois a gente faz uma live. Sami, o nome dele é neutro igual pro Nicolas. Pro Nicolas. Ah, tá ok. Como vai? Já vi o deputado ali. Parabéns pela sua eleição em primeiro lugar. Obrigado. A pergunta é, ontem o STF ele formou maioria para derrubar uma lei que proibia o ensino de linguagem e letra em determinado estado do Brasil. O que você acha desse tipo de iniciativa? Uma legislação que proíbe que a linguagem neutra seja ensinada ou a linguagem neutra ser ensinada? Você acha que precisa de uma lei para proibir ou a lei de diretrizes e bases já é muito clara que não existe linguagem neutra? Tratando-se da esquerda, é necessário ter lei. Inclusive, eu protocolei um projeto de lei em BH, já foi aprovado em primeiro turno, está em tramitação, e a gente fez exatamente isso porque a gente sabia que isso iria acontecer. Era um projeto remédio, né? Já antecipando o que a esquerda iria efetuar no âmbito da linguagem. E eu disse aqui, né, no começo do programa, que enquanto, né, as crianças ainda não têm um caderno, não têm uma mesa, não têm uma infraestrutura, a militância está preocupada em falar todes, em falar elo, em falar delo. Ou seja, a língua portuguesa ela é um patrimônio cultural e que quando você modifica, ela está modificando a sua identidade. Então, assim, para aquelas pessoas, para os dois públicos aqui talvez que existam, para aquelas que subestimam essa militância, eu peço para que não subestime, porque isso, inclusive, tem destruído a realidade. Porque se eu posso ter aquilo que o desejo, né? Como o Emílio diz, o desejo se torna um direito, isso vai ser análogo para outras coisas. Então, se eu sou homossexual, eu quero ter o direito de exigir com que você me chame por determinado pronome, caso contrário, eu vou te processar e você vai para a cadeia. Isso toma uma abrangência muito grande. Então, mais uma vez, a gente precisa defender a nossa língua portuguesa, os professores, inclusive, de português, né? Inclusive, tem muitas entidades que estão muito caladas, né? Pessoas atacando diretamente a nossa língua e eles estão calados com relação a isso. Então eu vejo que realmente mais uma pataquara da esquerda, mas que eu não subestimo, porque eu sei o que isso pode fazer na educação de uma criança. Mas você não acha que isso aí vai ser tipo uma moda? Tipo os emos. Lembra dos emos? Você era emo, tinha aquele cabelinho. Tipo os colírios da cabeça. no Play Então, por exemplo, eu acho o seguinte, essas coisas são meio moda. Por exemplo, as mulheres, as feministas e tal, elas vão na cartilha. Isso. Eu tenho muito amigo, ele vai na cartilha. Você quer saber o cara de canhota? Você faz a pergunta, todos respondem igual. 10 mandamentos. Então você vê que agora elas já estão meio diferente. Elas vão para um lado, vão para o outro, porque tem a cartilhinha. Então ela tem que estar agindo de acordo com as regras da bagaça. Meio que saiu da outra. A gente não está vendo muito isso. As mulheres fazendo manifestação, as feministas. Muda a pauta. Muda a pauta, então. A pauta sai de moda. Mas aquilo dali é só uma agitação simbólica. Ele nele eu acho que não pega. Aquilo dali é só uma agitação simbólica para poder chocar e, na verdade, aquilo que eles querem que seja aprovado fique mais aceitável. Ou seja, obviamente o movimento feminista não quer lutar para a mulher andar com os peitos para fora. Isso é muito, digamos assim, muito pífio. O que elas realmente querem é atacar o outro sexo, fazer com que os homens se sintam completamente reprimidos para fazer qualquer coisa. Seja numa balada, chegar e conversar com uma menina, se ele não talvez utilizar toda a cartilha correta, a mulher pode chegar e falar que é violência verbal, etc e tudo. Então, a gente não pode subestimar isso, Emílio, sabe por quê? Quando você joga isso pro lado cristão, por exemplo, hoje na faculdade, 70% dos jovens cristãos que entram na faculdade, eles abandonam a sua fé depois que acabam a graduação. Ou seja, isso há um impacto sim na cultura. Quando você olha para a arquitetura, hoje a arquitetura ela é um culto... Não, mas todo mundo é cristão. Não, claro que não. Lógico que mas é. Toma no lógico que é. No fundo, todo mundo é, pô. Como assim? O mundo judaico-cristão é a maioria. É lógico. Sim, mas eu estou querendo dizer o seguinte. O cara se perfaz de não ser. Que nem aqui, tem um monte de que fala que é ateu. É pra passar de bonitão. Superman. Pra passar de bonitão. Eu sou agnóstico. Também fez Brit Milão. Eu sou agnóstico. É nada, pô. Mas a gente vê essas consequências. Que você não sabe. A gente vê as consequências na própria sociedade. A América Latina
Latina, por exemplo, que você tem a própria Argentina, você tem Colômbia, Bolívia, países que possuem raízes católicas. E você vê ali, por exemplo, a legalização do aborto até 24 semanas. Uma criança de 6 meses. Então, há reflexos muito perigosos nisso. Então, é claro que quando você vê um menino de 15, 16 anos, pagado a revolucionário, você fala assim, que pessoa mais irrelevante. Mas há uma camada intelectual por detrás dessa ideia pífia dele.